Olá, tudo bem? E aí, como que está a nova vida reinando em vida? É maravilhoso a graça de Deus, não é? É maravilhoso viver na sã doutrina, sem engano, sem medo, sem pavor, sem temor do mal, sem medo de ameaça de pastor, de bispo, dizendo que se você não der o seu dízimo, o diabo vai na sua casa e vai comer tudo que você tem na sua geladeira, dizendo que o gafanhoto falado por Joel é um demônio, sendo que a gente sabe hoje que aquilo, na verdade, são gafanhotos. E para os que estão em Cristo, já não há nenhuma condenação. Continue assim, meu amado, não sendo escravo de homem, não sendo escravo de doutrina de homens. Viva uma vida livre, viva uma vida liberta da religião, viva uma vida sem algema, sem escravidão das leis de Moisés. Viva no reino de Deus, que é paz, justiça e amor no Espírito Santo. Viva o Cristo ressuscitado e assim você amará o seu próximo. Você o verá como o seu irmão em Cristo, no Espírito. Vivendo em Cristo, nós não vemos defeito no próximo. Nós vemos apenas a qualidade que há no Espírito dele. Porque a nossa carne, a carne do nosso irmão, a carne de todos, de toda a humanidade, é defeituosa. É uma carne que não tem conserto. Ela já nasceu com defeito de fabricação. Veja, vamos ler alguns versículos. Eu estou usando a nova versão transformadora, ou seja, a NVT, que também é um ótimo texto. Dá algumas diferençazinhas da Almeida Corrigida Fiel, como todas dão, todas. Todos os textos bíblicos, se você pegar a Almeida Revista Atualizada, a Almeida, a nova Almeida Atualizada, que é a que eu mais uso, a Almeida Corrigida Fiel, a King James, a Jerusalém, a NVT, a NVI, sempre vai dar, mas vai dar uma diferença. Mas na verdade o que interessa é o teor. E se a gente acha alguma dúvida, a gente vai lá no Codex Sinaíticos e dá uma pesquisada e tira essa dúvida. Assim disse Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 ao 10. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus, nosso Senhor, continuem a segui-lo. O apóstolo Paulo estava falando aqui para os irmãos que tinham saído da lei de Moisés, que estavam na transição, saindo da lei de Moisés e vindo para a graça de Deus. Paulo não está falando isso para o século 21, para nós nos dias de hoje. Não está. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continue a segui-lo. Nos dias de hoje, repetindo, depois do ano 70, depois do juízo de Deus, depois que Deus bateu o martelo na primeira era cristã, no final das 42 semanas, ou nas 70 semanas de Daniel, ou no final dos 1260 dias, que significou 3 anos e meio, da metade do ano 66 ao ano 70 de C, quem nasceu depois do ano 70, já nasceu o Espírito, no Espírito, não na carne. O Espírito já é justificado, santificado e remido. Não tem mais. A pessoa, se ela andar no erro, se ela praticar obras da carne, se ela viver de qualquer forma, e sendo ela um filho de Deus no Espírito, ela vai viver uma vida inteira de disciplina, vai ser disciplinada pelo Pai, a vida toda, Mas, quando ela morrer, o espírito dela volta para o Pai. Porque Jesus disse, o espírito está pronto, a carne não, a carne nunca fica pronta. A religião tenta consertar a carne, a religião olha para os defeitos da carne, mas não há. Agora, veja bem, a pessoa tem que ter consciência. Como pode uma pessoa dizer que está na graça de Deus, está vivendo na sã doutrina e
for encontrada numa boca de fumo? Como pode a pessoa estar na porta de um boteco, de um bar, com um copão de cerveja, de uísque, sei lá, de qualquer bebida, e falar, agora eu estou na graça, agora eu estou vivendo o Cristo ressuscitado? Não tem cabimento um negócio desse. Como pode uma pessoa falar assim, agora estou vivendo na sã doutrina, acendendo vela? Como pode uma pessoa dizer que está no Cristo ressuscitado, frequentando um local de feitiçaria? Não existe. E essa feitiçaria que eu digo, não é um terreiro, não. É numa igreja chamada igreja evangélica. Por quê? Você entra nesses lugares, a feitiçaria está lá. É água ungida, é vassoura ungida, é lenço ungido, como fala, aqueles vidrinhos de óleo ungido. Tudo isso é feitiçaria, tudo isso faz parte do macumbogélio, como dizem. Tudo é mandinga. Tudo é mandinga. Não tem nada de espiritual nessas coisas. Então, não há diferença nenhuma de você frequentar um terreiro de feitiçaria e você frequentar uma igreja chamada igreja evangélica. Porque dentro desses lugares, na maioria delas, tem essas mandingas também. Não muda nada. Como você vai dizer, frequentando um lugar que vive dízimo, vive batismo, vive jejum, vive apresentar criança, e você vai bater no peito e falar, estou na graça de Deus, na graça de Cristo? De que graça é essa? Uma graça fermentada? Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 5, comemoramos a nossa festa de uma forma verdadeira, sem mentira e sem fermento. O que é fermentar a graça de Deus? O que é levedar um pão? É colocar fermento. E fermentar a graça de Deus é colocar preceitos, ordenanças da lei de Moisés, do velho pacto. Então, se você está em um local que prega ainda, que vive ainda coisas do velho pacto, sinto muito de dizer, você não está na graça plena de Cristo. Você está na graça fermentada. Fermentada, infelizmente. Você ainda não está na plenitude da graça de Deus. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continue a segui-lo. Versículo 7 de Colossenses 2. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Versículo 8. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. 9. Pois nele habita, em corpo humano, toda a plenitude de Deus. 10. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Então, Paulo estava falando para os irmãos em Colosso, para não ficarem escravizados à doutrina de homens. E isto ocorre nos dias de hoje. Quando eles praticam essas mandingas, os líderes religiosos, que eles dizem ser homens de Deus, eles praticam esses macumbogélios, essas feitiçarias dentro das igrejas evangélicas, estão escravizando os seus fiéis, os seus seguidores, com filosofias vazias e invenções enganosas, dizendo que você colocar um copo de água em cima da televisão e você ali fechar o olho e orar, aquela água vai se transformar em algo sagrado e quando você beber, vai curar. A prova está aí. Se essas águas curassem, o que tem no mundo, no globo, onde tem essas chamadas igrejas que dizem que prega aí no mundo todo, o que elas têm feito isso? O que as pessoas têm colocado de água em cima das televisões para curar o coronavírus? Resolveu o quê? Resolveu nada. A pessoa fala assim, não, mas eu fui curado de um caroço. Sim, mas como você foi curado desse caroço? Foi por causa do copo de água ou foi por causa que você
demonstrou para o pai espiritual que a sua fé foi uma fé verdadeira. Como você foi curado? Será que essa cura, será que esse caroço não sumiu devido à operação do erro que está presente nesses lugares chamados igrejas? Porque afinal de contas, em 2 Tessalonicenses, assim está escrito. Eu sempre gosto de ler isso, aqui, ó, 11 e 12. Portanto, Deus fará que sejam enganados e eles crerão nessas mentiras. Então serão condenados por ter prazer no mal em vez de crer na verdade. Aqui fala, quer ver? Aqui fala sobre o espírito de erro, ó, Almeida Revista Atualizada. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação de erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, é a operação de erro que Deus envia nesses lugares, porque por eles não darem crédito à verdade da sã doutrina, por eles acreditarem no quê? No ensinamento humano, acreditarem na teologia. Por esse motivo, Deus envia essa operação de erro. Mas você chega numa pessoa dessa que foi curada, ela fala assim, eu fui curado de um caroço. Sim, você foi, beleza. Aonde você vai? Você sabia que dízimo não é dinheiro? Dízimo não, de forma alguma. De forma nenhuma eu tenho que dar dízimo, porque eu tenho que ajudar a pagar o aluguel da igreja, eu tenho que dar meu tudo, sacrifício. Você acha que uma pessoa dessa, ela tem o Espírito de Cristo na vida dela? Ela tem o Espírito da graça? Porque Paulo disse que por lei, por obras, ninguém agrada a Deus, ninguém é justificado diante de Deus. Você acha que é o Espírito, você acha que foi o Espírito de Deus que curou essa pessoa? Aprenda uma coisa, quem está na sã doutrina, quem está na graça de Deus, não tem meias palavras. Não tem passar a mão na cabeça e falar, não, você está dando dízimo, você está praticando o batismo nas águas, tá, você é uma pessoa de Deus também. Não é, você não tem o Espírito de Deus. Você que pratica a obra da lei, infelizmente, você está com o Espírito de Moisés, você está adorando a Moisés, você está vivendo Moisés. O Cristo ressuscitado ainda não chegou na sua vida. Não tem meias palavras. Por isso que Paulo era perseguido, por isso que Paulo era preso pelos religiosos. Por isso que nós que falamos a respeito da graça, nós somos perseguidos. Pessoas que passavam, que vinham visitar a gente em casa, não passa nem do outro lado da rua. E quando passa, vira o rosto para o outro lado, para não te ver. Agora, engraçado, esses dias eu estava falando, engraçado essas pessoas, o Deus dela parece que é um Deus fraco. Porque se elas têm tanta confiança lá no lugar que elas frequentam, elas expulsam o demônio, elas falam uns balabachura, elas são cheias de poder de Deus. Agora você, só por você falar a sã doutrina, elas não têm coragem de olhar na sua cara. Ué, já que ela tem, o Deus deles tem tanto poder, bastava vir aqui e falar, não, ó, pelo meu Deus eu determino que você caia duro, morto, seco aí. Mas eles não fazem isso. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, é de Deus. Você acha que Deus vai deixar o Espírito dele numa pessoa, para essa pessoa, como que eu falo, praticar as obras antes da cruz? Sendo que o Filho dele, Cristo ressuscitado, ao morrer, ele resgatou os que estavam lá na maldição da lei de Moisés. Você acha que Deus vai aceitar a pessoa falar que está falando em nome dele, vivendo em nome dele, e voltar para trás da cruz e pisar naquele sangue que verteu da cruz? Você acha que Deus tem parte com essas coisas? Você é tão menino para acreditar nisso? O homem tem duas caras. O homem carnal tem duas caras. Nós temos duas caras. A nossa carne nos trai. A nossa carne, uma hora fala uma coisa, depois muda de opinião. Tem aquele ditado que fala, só muda de opinião quem não é louco. Não, na verdade só muda de opinião quem é carnal. Deus não muda de opinião. Cristo não muda de opinião.
Então quer dizer que uma pessoa que é esbofeteada, é pisada, é humilhada por falar da sã doutrina, por recriminar toda a lei de Moisés, aí Deus fala assim, não, eu te amo, filho, porque você está falando, fazendo o que tem que ser feito. É isso mesmo, é combater a lei de Moisés. Aí ao mesmo tempo tem outro que fala, eu sou um homem de Deus, eu sou de Deus, mas ele pratica obras da lei, dízimo, a lei da purificação, que é o batismo, o jejum, apresentar a criança. Então quer dizer que Deus tem duas caras, Deus ama esse que vive o Cristo ressuscitado, prega o Cristo ressuscitado, e ama também aquele que profana o sangue do Filho dele, que pisa no sangue que verteu daquela cruz, que menospreza o Espírito da graça, que menospreza as palavras ditas por Paulo, que chama o Filho dele lá quando esteve na terra, de uma forma carnal, dizendo, o Filho dele falou que não passaria daquela geração sem que ele voltasse. Então você acha que Deus ama também aquele que chama o Filho dele de mentiroso, dizendo que Jesus ainda vai voltar? Dizendo que o juízo de Deus ainda não aconteceu, sendo que está explícito na Bíblia? Quer dizer que Deus tem duas caras? Não, ele não tem duas caras. Pelo Espírito eu digo, 100% de certeza, você que pratica obras da lei de Moisés, essas que eu falei e muitas outras mais, você está sendo conduzido pela operação do erro, pelo espírito do engano. Você está vendo curas, você foi até curado de alguma coisa, mas você foi curado pela operação do erro. Porque a principal cura, a maior cura que um ser humano nessa terra pode receber é ter conhecimento da revelação de Deus, é ter conhecimento da sã doutrina, é saber que você está falando palavras ditas pelo próprio Espírito da graça. Isso é a maior cura. A cura de um câncer, a cura de uma AIDS, a cura de um coronavírus, perto disso, não é nada. Já pensou você viver uma vida de 60, 70, 80 anos de engano, de trevas, de disciplina? Você acha que isso daí, porque você foi curado ou você tem um carocinho, você acha que isso é importante? O importante é você conhecer a revelação, porque esta revelação, sim, quando você está na revelação do Cristo ressuscitado, ele faz com que o véu fique perfeito. Porque, afinal de contas, ele está morando dentro desse véu, e este véu é que tem que estar perfeito. Este véu é que tem que estar curado. Indiferente em tanto faz, tanto fez a carne. Porque a carne não herdará a salvação. A carne tem prazo de validade. O véu tem prazo de validade. Agora, o Espírito não, esse é eterno. Esse é eterno. Então, versículo 8 de Colossenses 2, não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano. Naqueles dias de Paulo já tinha esses cães, esses enganadores, esses fraudadores da palavra, já tinha, sempre teve. Inventando coisas. Veja o que Jeremias disse a respeito dessas invenções, dessas criatividades carnais que esses homens dizem. Eu sou homem de Deus. Olha o que Deus falou através de Jeremias, capítulo 29, versículo 8 e 9. Jeremias 29, 8 e 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Assim é dentro desses lugares. Você chega em uma pessoa e você está desesperada, está passando por uma dificuldade, você procura uma pessoa dessa daí e você fala, olha, irmão, assim, 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 botando a sua vida na mão de um carnal, colocando os seus sentimentos na mão, as suas confissões na mão de um carnal.
Aí você acha que aquele carnal é um espiritual. Aí na reunião que eles fazem, eles contam, ó, fulana, sabe fulana? Sei. Então fulana está passando por isso. Aí ele pega numa reunião, se for uma reunião de libertação, vamos dizer uma sexta-feira, uma terça-feira, que é o dia que eles fazem isso. Olha, em cima disso, tal, e Deus vai operar um milagre e tal. Aí a pessoa fala assim, olha, falando da minha vida, isso daí é o Espírito Santo, olha, ele está falando tudo o que acontece, essa palavra é para mim. Não é para você, é que já foi combinado. Essa falcatrua já foi feito, já foi combinado na sala pastoral deles, na reunião deles. Aí eles falam o que a pessoa quer ouvir. E a pessoa se ilude com isso, com mais esse engano. Assim é a religião. Sinto muito. Porque afinal de contas, o reino de Deus espiritual, o tabernáculo de Deus espiritual, a igreja, que são vidas e que Cristo é o cabeça, está dentro do espírito dos eleitos. O próprio Deus está dentro do nosso espírito. Ele nos convence, eu não preciso pegar e falar da minha vida para ninguém. Porque quem importa mais saber da minha vida, a não ser quem já sabe, que é o Criador de todas as coisas. Então, em cima desses enganos, eles têm se tornado poderosos, ricos, enchem seus templos. As pessoas dizem, nossa, naquele lugar lá, olha só que coisa de... Olha que coisa, é cheio, é lotado. Ali tem unção de Deus. Não tem, tem enganos, tem fraudes. Tem dízimo, tem batismo, tem candelabro, tem tabite, tem todos os instrumentos que tinham no tabernáculo da lei, tem dentro desses lugares. Tem óleo para ungir as pessoas, tem vassoura ungida, tem lenço ungido, todas essas coisas. Macumbogélios, feitiçarias. Então, meu amado, creia como 2 mais 2 é 4, creia de todo o seu coração que o Cristo ressuscitado está reinando, está dentro do seu coração, está no seu espírito, nesse exato momento que nós estamos aqui falando, eu olhando nos seus olhos, falando, nós estamos reunidos como igreja. Quem está direcionando esse vídeo, quem está falando é o Espírito da Graça. Acredite, quem vive na lei de Moisés está sendo conduzido pelo espírito do erro, do engano. Se ele for um eleito de Deus, o espírito dele já está salvo? Sim, só que ele vai viver uma vida de tristeza, de disciplina, de engano. Colhendo o que ele está plantando, achando que porque sumiu um carocinho, sumiu um negocinho, uma coisinha, achando que isso é Deus. Isso é o Deus do engano, da mentira. Porque é tão forte quando o Espírito da Graça toma posse de uma pessoa, toma conta do espírito de uma pessoa, é tão forte, ela fica tão assim com uma convicção inabalável do que fala a respeito da sã doutrina em comparação com a lei de Moisés. Porque o Espírito da Graça, ele não aceita, é como água e óleo, não aceita, Deus não aceita, o Deus vivo, o Deus que é o Senhor e que é o Espírito, ele não aceita misturar. Não há como as trevas se misturar com a luz, porque onde há trevas, a luz, quando chega, dissipa tudo, acaba todas as trevas. Então não há como, não tem como eu falar para você, olha, eu vou passar uma conta bancária para você aqui, tá? Bradesco, Caixa Econômica, Itaú, Unibanco e Nacional, resgatar tudo que é banco. Olha, dê uma oferta. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso porque eu estarei praticando uma obra da lei. Como Deus vai honrar minhas palavras? Como Deus vai usar minha boca para falar para você se eu estiver falando uma mentira? Porque afinal de contas, oferta, oferenda, isso era coisa da lei de Moisés.
Oferta era para a manutenção do templo que havia em Jerusalém. Oferta era para as festividades, o Shabat, festa de lua nova, tabernáculo e das primícias. Então, as ofertas eram para isso. Como eu posso te passar um número de uma conta e falar assim, ó, deposite nessa conta o 10% do que você ganha? Como que eu posso falar uma mentira dessa para você? Você acha que Deus vai estar usando a minha boca para falar isso para você? Claro que não, porque dízimo nunca foi dinheiro, dízimo era alimento, dízimo era para ser levado na casa de Deus, que era considerado como casa de Deus. E essa casa de Deus foi derrubada quando? No ano 70, quando Deus julgou Israel. Como que Deus vai usar a minha boca para falar para você, olha, se conserte, porque Jesus está voltando. Como que eu vou falar um negócio desse? Se Jesus já veio e já julgou quem deveria ser julgado, como que Deus vai chamar o próprio filho dele de mentiroso, quando ele disse lá em Mateus capítulo 24, versículo 33, não passará desta geração sem que tudo aconteça? Tem cabimento um negócio desse? Não tem. Acredite, acredite. Quando uma pessoa te levar para práticas da lei de Moisés, do antigo pacto, acredite, não é o espírito da graça que está falando naquela boca, é o espírito do erro, é a operação do erro, do engano, é carnalidade, é a carne pura, é a carne ativada da pessoa. Quando ela te criticar porque você não pratica mais obras da lei, ela estará te criticando? Acredite. Não, ela fala assim, eu sou homem de Deus, eu falo que você é isso, isso. Você não é homem de nada. Você pode falar para a pessoa, você não é nada, você é um carnal. Você é uma pessoa que está com a carne ativada. Você de Deus aí não tem nada. Porque Deus não vai chamar o próprio filho dele de mentiroso, de enganador, de falso profeta. Você está entendendo como que é? Para você conhecer quando uma pessoa fala por Deus ou fala pelo homem, é só você consultar a sã doutrina. Para isso foi que Paulo foi arrebatado no terceiro céu de uma forma metafórica e recebeu a revelação da sã doutrina para pregar ao povo gentil, o qual eu faço parte e o qual eu acho que você faz parte. Quando você tiver dúvida, não discute com a pessoa. Vai para sua casa, abre lá de Romanos a Hebreus. De Romanos a Filemão, 13 epístolas, eu creio, ali foi Paulo que escreveu, e eu creio que o livro de Hebreus foi Apolo que escreveu, inspirado por Deus também, com revelação do Espírito da Graça também. Só que o livro de Hebreus foi direcionado para os judeus, os que estavam vindo do judaísmo para a graça de Deus. Paulo recebeu a revelação para pregar aos gentios, não aos judeus. Só assim os judeus que atravessassem no caminho dele, mas ele foi separado para pregar aos gentios. Então, eles contam essas mentiras, esses enganos, mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que você tenha entendido que você não deve ser escravo de homem. Não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais desse mundo e não em Cristo. Então não se deixe enganar por essas pessoas que dizem ser homem de Deus. Eu não estou querendo tirar você do seu lugar, não. Por mim, fique à vontade. Fique à vontade onde você está. Só que saiba que existe esse versículo aqui, Colossenses capítulo 2, versículo 8. Eu vou colocar até na Nova Almeida atualizada que eu gosto de ler. Olha o que fala aqui. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Na Bíblia Viva, veja como fala, na Viva 2007, versículo 8. Não permitam que os outros lhes estraguem a fé e a alegria com filosofias erradas e superficiais baseadas em ideias e tradições humanas e nos rudimentos elementares deste mundo, em lugar daquilo que Cristo disse. Amém? Fique com essa mensagem, veja, baixa essa Bíblia que eu uso aqui, ó, My Bible, eu tenho até um vídeo aí, eu tenho 3 vídeos ensinando, baixa ela, você vê que Bíblia maravilhosa. Os textos aqui, ó, são vários, ó, Almeida Corrigida Fiel, King James Fiel, Bíblia Viva, e tem outros, Bíblia de Jerusalém, e
tem diversos, nova tradução na linguagem de hoje. Estude, leia bastante, procure. Quando você entender, pelo menos o livro de Romanos, você vai já compreender praticamente a Bíblia inteira. Quando você compreender, então, Gálatas, quando você compreender Colossenses, Efésios, Tessalonicenses, o porquê Paulo disse lá em Tessalonicenses capítulo 4, Tessalonicenses 1, capítulo 4, que fala sobre, Paulo diz, e nós os que estivermos vivos seremos arrebatados quando tocar a sétima trombeta. A sétima trombeta já foi tocada, lá diz em Apocalipse, o anjo tocou a sétima trombeta. Entendeu? Então você vai entender, você vai falar, meu Deus, a conta agora fecha. Agora eu entendo de Gênesis, Apocalipse, eu estou entendendo, eu estou começando a entender tudo. Porque a Bíblia não, ela é, como que fala? Enigmática para os futuristas. Porque uma coisa que já aconteceu, eles falam que ainda vai acontecer, então a conta não fecha. Mas quando você lê ela com espiritualidade, com o entendimento do Espírito da Graça, você fala, meu Deus, existe dois, existe o povo judeu, depois Deus uniu os dois, mas para viver a sã doutrina, não mais a lei de Moisés. Você entende, amém? Então, vou ficando por aqui, espero que essa mensagem tenha contribuído de alguma forma para o seu entendimento. Até a próxima, se Deus assim permitir. E se foi útil para você, dê aquele like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar adiante a sã doutrina aos nossos irmãos que estão sendo tosquiados, enganados, roubados pela religião. Amém? Graça e paz. Tchau, tchau.